Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. Meu nome é Luiz Guilherme e esse é o programa Desvendamos a Bíblia. E eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. E o tema do nosso episódio de hoje é o livro do profeta Obadias. O livro do profeta Obadias é um livro do Antigo Testamento de um profeta menor, mas não menor porque é menos importante. Mas, na verdade, o livro do profeta Obadias tem apenas uma página. É um livro curtinho, você consegue ler em 5 minutos. Mas o que é esse livro? Esse livro ele foi escrito ali pelo século 4 a 5 a.C., ali em torno dos anos 500, né? Antes de Cristo. E ele fala sobre o julgamento de Edom, que era um povo vizinho frequentemente ele era inimigo de Israel, sempre tinha uma guerrinha ali, né? E a grande lição que esse livro nos traz e que também a gente pode aplicar no nosso dia e na nossa vida é como o orgulho acaba nos levando à ruína e como Deus sempre traz juízo e justiça sobre aqueles que oprimem os outros. Então vou fazer uma leitura agora de um capítulo, que é o capítulo 1, versículo 3 a 4, do livro de Obadias. Deixa eu abrir aqui o livro de Obadias. Vamos lá, livro de Obadias, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Na verdade, o livro de Obadias ele é tão pequeno que ele só tem um capítulo mesmo, tá? Versículo 3 a 4. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês acompanhar. Olha só. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Então a Bíblia, pessoal, ela é cheia de passagens. Ela é cheia de passagens nos mostrando como que o orgulho excessivo, a autoconfiança, o ego inflado, ele acaba te destruindo sem você perceber. Você não percebe. E é impressionante, eu vejo nas nossas empresas, grande parte das pessoas que às vezes acabam tendo dificuldades e muitas vezes são pessoas boas, são pessoas que prosperaram, são pessoas que têm conhecimento técnico, mas sem perceber deixam contaminar o coração com orgulho, com o ego, com a soberba, e quando a pessoa vê, ela se perdeu. Quando a pessoa percebe, ela perdeu o controle da situação. E ela começa a entrar em parafuso. Porque aquilo que ela achava que tinha sob controle, que era ou o emprego, ou a saúde, ou era coisa que ela ignorava, que ela achava que tinha controle. E de repente a vida vem e dá uma rasteira nela. Eu vejo com frequência isso. E normalmente isso acontece quando a pessoa começa a ter algum sucesso. A pessoa começa a ter algum sucesso, principalmente financeiro, e ela começa a ter autoconfiança, começa a ter um orgulho, achar que ela que é a pessoa que causou tudo aquilo. E quando ela menos vê, ela se perde em algum vício. E quando eu falo vício da vida. Ela se perde em algum relacionamento extraconjugal e estraga a família dela. Ela se perde no dinheiro. Ela se perde na bebida. Ela se perde em várias coisas porque ela começa a se afastar de Deus. Porque na cabeça dela ela não precisa. Inconscientemente ela acha que ela não precisa.
e ela deixa de cultivar a humildade, ela deixa de reconhecer as limitações dela, começa a menosprezar a ajuda das outras pessoas, e quando ela vê, ela perde o controle da vida dela. Eu vou citar 3 versículos da Bíblia agora, começando pelo Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. É muito fácil você ver pessoas que em pouco tempo você vê, cara, aquele cara lá vai se arrebentar. Normalmente você vê quando o cara, ele tá com orgulho, ele não ouve as outras pessoas, ele não tem humildade. Pode escrever, é um cara que vai se arrebentar. E eu vejo isso a todo momento na nossa sociedade. Pessoas que não têm humildade, que não reconhecem as limitações, que se acham Senhor da verdade, e sem mais, sem menos, a vida dá uma rasteira. Não que essas pessoas estejam mais sujeitas a ter dificuldades na vida. Todo mundo tem, você pode ter, qualquer pessoa pode ter uma dificuldade, uma tragédia. Mas quando a pessoa tem uma proximidade espiritual, uma espiritualidade um pouco melhor, ela está mais preparada para aceitar a realidade, ela está mais preparada para receber a ajuda, tanto das outras pessoas quanto de Deus. Olha só, Carta de Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e todos sujeitai-vos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Tanto o soberbo quanto o humilde não merece a graça. A graça é imerecido, é um favor de Deus. Mas Deus dá aos humildes. Por quê? Porque Ele quer. A gente sabe, na Bíblia diz que Deus dá a graça aos humildes. É isso que na prática acontece. Agora eu não entendo como é que funciona a cabeça de Deus, eu sei que é assim que funciona. Deus dá graça aos humildes. Talvez porque eles pedem, talvez porque a humildade seja um pré-requisito para você pedir ajuda. O soberbo não pede ajuda. Geralmente quando pede é pelos motivos errados, ele já não tem nem proximidade com Deus, ou normalmente ele usa Deus para culpar ele de alguma coisa, fatalidade que aconteceu na vida. Essa semana mesmo eu vi uma atleta que ia se aposentar. É uma atleta que ela é ateu, ela não acreditava em Deus. No último jogo dela, no primeiro tempo, ela se machucou. Ela teve uma lesão. E daí ela falou assim, isso é uma prova que Deus não existe, porque eu me machuquei no primeiro tempo. Essa é a mentalidade de uma pessoa que não acredita em Deus e não tem proximidade com Ele. Então, ela usa o que acontece com ela para culpar Deus. E já eu tive um amigo que esses dias, ele fraturou os 2 pés. Ele caiu num buraco, fraturou os 2 pés. Ele teve que ficar de cama. Ele culpou a Deus? Em nenhum momento. Eu conversei com ele, ele falou assim para mim, Guilherme, graças a Deus que isso me aconteceu, porque foi um aviso de Deus.
Eu estava vivendo minha vida assim, assim, assado. Eu fiquei um tempo parado, eu estou refletindo sobre toda a minha vida. O apóstolo Paulo nos fala, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Para tudo existe um propósito. Às vezes a gente entende, às vezes a gente não entende. Existe outra passagem do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, na época, era o rei mais poderoso da terra. E ele não se rebaixava para Deus. E Deus falou assim, Deus falou através do profeta Daniel, que se ele não se rebaixasse, ele seria afastado do reino e viveria como um animal, até que ele reconhecesse que tudo que acontecia era devido à graça de Deus. E ele foi afastado do reino e ele vivia como um animal. Até que um dia ele reconheceu Deus e Deus devolveu o reino para ele. E ele falou assim, eu estou falando de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o mesmo rei que invadiu Israel e levou eles cativos. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos juízo. E aqueles que andam em soberba, ele é capaz de humilhar. Ele reconheceu que ele estava andando em soberba. E ele se arrependeu. E Deus perdoou ele. O povo escolhido era o povo de Israel. Israel, naquela época, era cativa da Babilônia. E eles estavam com o coração duro. Eles ficaram 70 anos. E é interessante notar a história de Israel. Quando você começa e vê toda a história, é uma história de aproximação e afastamento. Aproximação e afastamento. Quando Israel está em dificuldade, Israel pede ajuda e Deus ajuda. Quando Israel cresce e está prosperando, Israel se afasta de Deus. E quantas vezes isso acontece conosco também? Quando a gente está bem, quando a gente está mal, a gente pede ajuda. Quando a gente está em dificuldade, a gente ora pedindo por socorro. Quando acontece uma tragédia, a gente pede consolo. E quando a gente está bem, a gente se esquece de Deus e vai se afastando, vai se afastando. Então o livro de Amós é um livro curtíssimo, é um livro de uma página, mas ele pode te trazer grandes lições. É uma lição para a vida, de você sempre estar revisando a tua humildade, o quanto você está sendo humilde, o quanto você está procurando a graça de Deus de uma maneira humilde. E não está deixando o teu ego, a tua soberba crescer. Legal? Meu muito obrigado a todos que acompanharam até o fim esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do livro de Amós como eu gostei. Perdão, não é o livro de Amós, eu estou falando do livro de Amós, é o livro de Obadias, tá, pessoal? É o livro de Obadias. Obadias que tem uma página. Meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar o like, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de seguir o canal, que nós vamos estar fazendo cada vez mais vídeos e isso vai estar aparecendo na tua timeline. Legal? Meu muito obrigado a todos e tenham todos uma excelente semana. Até o próximo episódio de Desvendando a Bíblia.